A África abriga um dos ecossistemas mais antigos, complexos e fascinantes de todo o nosso planeta. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol rompem o horizonte, pintando a savana de dourado. O vento fresco da manhã carrega os sons de uma biodiversidade que começa a despertar lentamente. Cada criatura, desde o menor inseto até o maior mamífero, desempenha um papel crucial aqui. A luta pela sobrevivência e a busca por recursos renovam-se a cada novo ciclo diário. Neste cenário imponente, a vida se manifesta em sua forma mais pura e resiliente. As vastas planícies parecem estender-se ao infinito, cobertas por uma vegetação rasteira e árvores isoladas. As acácias emblemáticas erguem suas copas, oferecendo sombra e alimento precioso para diversas espécies de herbívoros. Sob suas galhas, girafas graciosas esticam seus longos pescoços para alcançar as folhas mais verdes e tenras. Abaixo, pequenos antílopes mantêm-se em alerta constante, atentos a qualquer movimento suspeito na vegetação. A harmonia aparente esconde uma vigilância perpétua, onde a distração pode custar a própria vida. O equilíbrio natural depende inteiramente dessa atenção contínua e instintiva de cada habitante. Mais adiante, um grande rio corta a paisagem árida, funcionando como as veias deste ecossistema vital. Suas águas calmas atraem bandos de zebras e gnus que viajam longas distâncias em busca de hidratação. Margens lamacentas servem de refúgio para hipopótamos imensos que buscam proteção contra o forte sol tropical. Crocodilos camuflados permanecem quase imóveis na superfície, observando pacientemente a movimentação dos animais que se aproximam. O rio é, ao mesmo tempo, uma fonte indispensável de vida e um lugar de perigo iminente. Cada gole de água exige coragem e uma percepção aguçada do ambiente ao redor. A dinâmica social dos grandes mamíferos é um dos aspectos mais ricos da vida selvagem africana. Os elefantes, organizados em complexas estruturas matriarcais, movem-se com uma dignidade que impressiona qualquer observador atento. As fêmeas mais velhas lideram o grupo, transmitindo conhecimentos vitais sobre rotas de água e alimentação. Os filhotes são protegidos com zelo extremo por todos os membros adultos daquela grande família. A comunicação entre eles ocorre através de sinais visuais, sonoros e até vibrações no solo. Essa união exemplar garante a sobrevivência da espécie diante das adversidades do clima rigoroso. No topo da cadeia alimentar, os grandes predadores exercem um papel fundamental na regulação das populações. Os leões, conhecidos pela vida em bandos organizados, descansam sob a sombra fresca de grandes rochas. Suas táticas de cooperação social e caça coletiva são refinadas ao longo de gerações sucessivas. Enquanto os machos protegem o território de invasores, as fêmeas planejam estrategicamente as próximas ações. O respeito e a hierarquia dentro do grupo garantem a coesão necessária para os desafios diários. A presença desses felinos molda o comportamento de todas as outras espécies ao redor. Abaixo dos grandes felinos, outros predadores e carniceiros desempenham funções de extrema importância na limpeza ambiental. As hienas, muitas vezes incompreendidas, possuem uma estrutura social fascinante liderada por fêmeas alfa muito fortes. Elas demonstram uma inteligência impressionante e uma capacidade de adaptação que supera muitos outros animais nativos. Os guepardos, com sua anatomia perfeitamente projetada para a velocidade, dependem da aceleração pura na planície aberta. Cada um desses caçadores desenvolveu habilidades únicas para nichos específicos que evitam conflitos diretos. A diversidade de estratégias enriquece o tecido ecológico e garante a estabilidade da região. A meteorologia dita as regras absolutas de movimento e comportamento para todos os seres vivos locais. A alternância rigorosa entre as estações secas e as temporadas de chuvas molda as paisagens profundamente. Quando as nuvens carregadas finalmente cobrem o céu, a promessa de renovação traz uma energia nova. A terra seca absorve a água rapidamente, transformando o solo castanho em um tapete verdejante. Flores brotam em questão de dias, e a abundância de alimento transforma a rotina local. É o momento em que a vida celebra a abundância após meses de restrição. Esse período de fartura coincide com o nascimento de milhares de filhotes de várias espécies. Antílopes, zebras e gnus trazem suas crias ao mundo quase simultaneamente para aumentar as chances coletivas.
Os recém-nascidos precisam aprender a andar em poucos minutos para acompanhar o ritmo veloz do bando. A abundância temporária de presas facilita a vida de mães que precisam produzir leite nutritivo. É uma janela curta de tempo onde a savana transborda de nova energia e otimismo generalizado. A natureza mostra sua face mais generosa e acolhedora durante essas semanas especiais de celebração. No entanto, a transição para a estação seca traz desafios severos que testam os limites biológicos. A água começa a escassear, reduzindo as grandes lagoas a poças lamacentas e disputadas por muitos. A vegetação verde seca e se transforma em palha dourada, forçando longas migrações em massa. Os animais são obrigados a seguir os antigos caminhos gravados em suas memórias genéticas profundas. A jornada é exaustiva e perigosa, cobrando um preço alto dos indivíduos mais velhos ou doentes. A resiliência é a única ferramenta disponível para enfrentar a escassez que se aproxima. A vida selvagem na África é um testemunho vivo da força e da adaptabilidade do mundo natural. Cada nascer do sol traz uma nova página dessa narrativa contínua que acontece há milênios. A interconexão entre solo, plantas, herbívoros e predadores cria uma teia perfeita de interdependência mútua. Compreender esse equilíbrio é valorizar a complexidade de um dos maiores espetáculos biológicos do planeta Terra. A jornada pela savana está apenas começando, revelando mistérios a cada passo dado neste território. Assim encerramos este primeiro vislumbre sobre a grandiosidade e os desafios da vida africana. A grande migração dos gnus e zebras é um dos maiores espetáculos visuais da Terra. Milhões de cascos esmagam o solo seco em uma jornada contínua que desafia os limites físicos. Movidos pelo instinto ancestral, esses animais buscam as pastagens verdes que brotam em outras regiões. O som da manada em movimento é um estrondo contínuo que ecoa por quilômetros de distância. No caminho, predadores oportunistas aguardam nas sombras, cientes de que a abundância de presas facilitará a caça. Essa travessia monumental é uma prova de fogo onde apenas os mais fortes conseguem sobreviver. Cada quilômetro avançado representa uma vitória crucial contra a fome, a exaustão e a morte. O maior obstáculo dessa jornada épica surge na forma de rios caudalosos e profundos. As margens íngremes tornam-se gargalos perigosos onde o pânico pode facilmente se espalhar pelo bando. A água esconde predadores pré-históricos que aguardam pacientemente pelo momento exato do impacto com a água. Os crocodilos do Nilo, com sua força descomunal, atacam as presas que se aventuram nas correntes fortes. A travessia exige coragem coletiva, e os líderes do bando hesitam antes de dar o primeiro salto. Quando o primeiro animal se joga na água, uma reação em cadeia incontrolável se inicia. O caos se instala enquanto milhares de corpos lutam contra a correnteza e os perigos. Nas margens desses rios, os sobreviventes encontram um breve alívio, mas a vigilância nunca cessa. As zebras, com seus padrões de listras únicos, criam uma ilusão de ótica que confunde predadores. Quando correm juntas, fica difícil para um felino isolar um único indivíduo na imensa multidão. Essa camuflagem de movimento é uma das defesas mais eficazes desenvolvidas ao longo da evolução natural. Elas também possuem uma audição extremamente aguçada, servindo como sentinelas para outras espécies mais distraídas. A cooperação mútua entre diferentes herbívoros aumenta consideravelmente as chances de sobrevivência nas planícies abertas. O compartilhamento de espaço e alertas transforma a savana em uma rede de segurança compartilhada. Enquanto as manadas avançam, os predadores residentes de cada território defendem suas fronteiras com fervor. Os leopardos, mestres do disfarce e da força individual, observam o movimento do alto das árvores. Eles preferem a segurança dos galhos elevados para descansar e proteger suas valiosas presas dos carniceiros. Sua capacidade de carregar animais com o dobro do seu peso para o alto é impressionante. Essa estratégia inteligente evita que hienas e leões roubem o fruto de seu trabalho árduo. O leopardo é um caçador solitário que depende exclusivamente da furtividade e do ataque surpresa cirúrgico. Sua existência discreta garante que ele continue sendo um dos fantasmas mais eficientes da África. Nos céus da savana, uma rede de sentinelas aladas monitora atentamente cada centímetro do solo. Os abutres, com sua visão aguçada,
conseguem detectar carcaças a quilômetros de distância de onde estão. Eles circulam em correntes de ar quente, criando padrões que alertam outros carniceiros no chão. Embora muitas vezes associados à morte, eles desempenham um papel ecológico crucial na prevenção de doenças. Ao consumir rapidamente os restos orgânicos, limpam o ambiente e mantêm o ecossistema saudável e equilibrado. A chegada dos abutres atrai a atenção de chacais e hienas, iniciando uma nova disputa. O banquete da natureza é rigidamente hierarquizado, onde cada um espera pacientemente sua vez. A busca por água durante o período de estiagem severa molda a rotina dos animais. Pequenos poços artesianos criados por elefantes tornam-se o único recurso disponível para dezenas de espécies diferentes. Nesses locais sagrados, uma trégua temporária muitas vezes parece se estabelecer entre os frequentadores da savana. Babuínos, antílopes e aves compartilham o mesmo espaço em uma convivência tensa e cheia de regras. O respeito ao tamanho e à força do outro determina quem bebe primeiro na fila. Um movimento brusco pode romper a paz e iniciar um confronto generalizado pela sobrevivência diária. A escassez transforma o líquido precioso no bem mais disputado de todo o continente. O calor do meio-dia impõe uma calmaria forçada em quase toda a extensão da planície. A maioria das espécies busca a sombra escassa das árvores para poupar energia vital preciosa. Os grandes felinos deitam-se de barriga para cima, ofegantes devido às altas temperaturas do ambiente. Mesmo os insetos parecem diminuir o ritmo de suas atividades sob o sol escaldante de verão. Essa pausa estratégica é necessária para suportar o rigor climático que consome as forças físicas. A savana parece adormecer por algumas horas, guardando energia para as atividades do crepúsculo vindouro. É um lembrete de que a natureza dita o ritmo e todos devem obedecer. Com o cair da tarde, a vida ressurge com uma energia renovada e cheia de urgência. Os herbívoros voltam a pastar apressadamente antes que a escuridão total traga novos perigos iminentes. As cores do poente criam silhuetas dramáticas de girafas e elefantes caminhando contra o horizonte avermelhado. É o momento em que os caçadores noturnos começam a se espreguiçar e afiar suas garras. A transição da luz para a sombra altera completamente as dinâmicas de poder no território. Aqueles que dependem da visão diurna ficam em desvantagem severa contra os olhos da noite. A noite africana esconde mistérios e batalhas que poucos seres humanos conseguem testemunhar. As hienas começam a emitir seus chamados característicos que ecoam de forma arrepiante na escuridão. Esses sons complexos servem para reunir o clã e coordenar estratégias de caça muito eficientes. Ao contrário da crença popular, elas são caçadoras formidáveis e não apenas simples ladras de carcaças. Sua estrutura social matriarcal garante uma disciplina férrea que assusta até mesmo os leões solitários. A rivalidade entre leões e hienas é uma das disputas mais antigas e sangrentas da África. Eles competem pelos mesmos recursos e territórios, resultando em batalhas lendárias por dominação contínua. Cada centímetro de terra é disputado com dentes, garras e uma ferocidade sem igual. Assim se encerra mais um ciclo de movimento e confronto sob as estrelas do continente. A migração continua seu curso inabalável, movida pela promessa de um amanhã com pastos melhores. Cada perda no caminho serve para fortalecer o restante do bando através da seleção natural. A vida selvagem africana não tolera fraquezas, mas recompensa generosamente a resiliência e a adaptação. Os sobreviventes de hoje serão os progenitores das próximas gerações que trilharão esses mesmos caminhos. A história da savana é escrita com persistência e a eterna busca pela continuidade da vida. O documentário avança para compreender os mistérios que protegem este santuário do mundo moderno. Nos ambientes mais áridos, a sobrevivência exige um nível de especialização biológica extraordinário. O deserto do Namibe e as franjas do Kalahari testam os limites da vida diariamente. Animais como o oryx desenvolveram a capacidade de resistir semanas inteiras sem beber água direta. Eles extraem a umidade necessária das poucas plantas resilientes que conseguem crescer na areia. Seu sistema circulatório atua como um radiador natural, resfriando o sangue antes que atinja o cérebro. Essas obras-primas da evolução demonstram como a vida encontra caminhos onde tudo parece impossível.
A escassez severa molda corpos perfeitos e comportamentos focados estritamente na economia de energia vital. Escondidos sob a terra fofa, pequenos engenheiros ecológicos transformam silenciosamente a estrutura do solo. Os suricatos trabalham em equipe para cavar complexas redes de túneis que servem de abrigo. Enquanto a maioria do grupo busca por insetos e escorpiões, sentinelas vigiam o céu. Erguidos nas patas traseiras, esses pequenos guardiões emitem alertas específicos para cada tipo de ameaça. Um som avisa sobre predadores aéreos, enquanto outro sinaliza perigos que se aproximam pelo chão. Essa organização social impecável permite que pequenas criaturas prosperem em um mundo repleto de gigantes. A força do coletivo é a maior arma que possuem contra as adversidades. Nas florestas tropicais que margeiam as bacias hidrográficas, a dinâmica da vida muda completamente. A densa vegetação substitui o horizonte aberto da savana, exigindo habilidades sensoriais totalmente diferentes. Os chimpanzés e outros primatas utilizam ferramentas rudimentares com uma inteligência que impressiona os cientistas. Eles quebram nozes com pedras e usam gravetos para extrair cupins saborosos de seus ninhos. A comunicação verbal dentro dessas comunidades é rica, complexa e carregada de nuances emocionais evidentes. O aprendizado é transmitido dos adultos para os jovens através da observação atenta e constante. Esse ambiente fechado esconde segredos evolutivos que conectam o passado ao presente da biodiversidade. De volta às planícies abertas, o papel das aves de rapina ganha destaque. Os secretários, aves de pernas longas e elegantes, patrulham o solo em busca de répteis. Com chutes precisos e extremamente velozes, eles conseguem neutralizar serpentes altamente venenosas com segurança. Essa técnica única de caça demonstra a incrível variedade de nichos ecológicos existentes na região. Enquanto isso, águias imponentes patrulham as correntes térmicas superiores com uma visão telescópica fascinante. Elas conseguem avistar pequenas presas movendo-se na grama a centenas de metros de altitude elevada. Cada criatura alada contribui para manter as populações de pequenos animais sob controle estrito. A noite na savana traz uma queda brusca de temperatura que altera os comportamentos. Pequenos roedores e criaturas noturnas aproveitam a escuridão protetora para buscar sementes e brotos. O leopardo das neves não habita aqui, mas o serval e o caracal assumem papéis cruciais. Com suas orelhas grandes e audição ultrassensível, detectam o menor ruído sob a terra seca. Seus saltos verticais e precisos no escuro são verdadeiras exibições de acrobacia e eficiência pura. A escuridão, longe de ser vazia, ferve com uma atividade silenciosa e especializada. Cada centímetro do território é aproveitado por especialistas que dominam o mundo das sombras. Os rios e lagos africanos também abrigam uma diversidade de peixes e anfíbios impressionante. Nas águas do rio Zambeze, espécies nativas lutam contra as fortes correntes sazonais existentes. O peixe-tigre, com seus dentes afiados, destaca-se como um predador formidável nos canais fluviais. Durante as secas extremas, alguns peixes conseguem enterrar-se na lama protetora para sobreviver meses. Eles entram em um estado de hibernação profunda até que as chuvas retornem plenamente. Essa capacidade de resistir à dissecação total é uma das estratégias mais extremas conhecidas. A água, mesmo quando escassa ou temporária, guarda o germe da renovação biológica futura. A vida vegetal na África não é apenas um cenário passivo para os animais. As plantas desenvolveram defesas químicas e físicas complexas contra o apetite voraz dos herbívoros. Algumas acácias produzem espinhos imensos e liberam substâncias amargas quando começam a ser comidas. Elas emitem sinais químicos voláteis no ar para avisar as árvores vizinhas do perigo. Em resposta, as árvores próximas aumentam seus níveis de tanino em poucos minutos de intervalo. Esse sistema de comunicação vegetal força os animais a moverem-se constantemente para buscar comida. A flora e a fauna travam uma guerra silenciosa de adaptação que equilibra o consumo. Entre os insetos, os cupins destacam-se como os maiores arquitetos da paisagem africana. Suas estruturas imponentes, os cupinzeiros, erguem-se como torres de argila endurecida pelo sol forte. Essas construções possuem canais internos complexos que funcionam como um sistema natural de ar-condicionado.
A temperatura interna permanece estável, independentemente do calor escaldante ou do frio intenso externo. Os cupinzeiros abandonados servem frequentemente de abrigo para cobras, lagartos e até pequenos mamíferos. Eles modificam a composição química do solo ao redor, criando ilhas de alta fertilidade. Sem esses pequenos operários, a reciclagem de nutrientes na savana seria severamente prejudicada. O papel dos grandes herbívoros na manutenção dos campos também é um fator vital. Os rinocerontes, com sua força bruta e hábitos alimentares específicos, moldam os caminhos internos. Ao consumir arbustos lenhosos, impedem que a floresta avance demais sobre os campos abertos. Isso permite que a grama rasteira cresça, beneficiando diretamente os rebanhos de antílopes menores. Infelizmente, esses gigantes enfrentam pressões severas que ameaçam sua existência continuada no planeta Terra. Esforços internacionais de conservação lutam para garantir que continuem trilhando os caminhos da evolução. Sua presença é um elo insubstituível na saúde geral de todo o bioma. Assim, a terceira parte de nossa jornada revela a complexidade oculta da vida selvagem. Cada detalhe, por menor que pareça, está conectado a um equilíbrio dinâmico maior. A África não é apenas um lugar de caça, mas de convivência complexa. As adaptações extraordinárias mostram o poder da vida em responder aos desafios do ambiente. A resiliência das espécies continua sendo a grande força motriz que define este continente selvagem. O documentário segue adiante, explorando as complexas relações familiares que garantem o futuro das espécies. Cada ciclo completado reafirma a soberania das leis naturais sobre o território ancestral. As luzes do crepúsculo começam a desenhar o fim de mais uma longa jornada. A imensidão da savana africana repousa sob um céu salpicado pelas primeiras estrelas brilhantes. Ao longo desta série, testemunhamos a dança perfeita entre a vida e a morte. Vimos que cada criatura possui um propósito inestimável para a manutenção do todo. A resiliência gravada no DNA desses animais é o que garante sua existência contínua. Afastamos o véu dos mistérios selvagens para entender a engrenagem que move o mundo. O espetáculo da natureza deixa marcas profundas em quem se dispõe a observar. Compreender a fragilidade desse equilíbrio nos força a olhar para o nosso próprio papel. O destino desses santuários naturais está intrinsecamente ligado às nossas escolhas diárias e coletivas. Não podemos permitir que o silêncio domine as planícies onde hoje ecoam grandes rugidos. A preservação da biodiversidade é a maior herança que podemos deixar para o futuro. Cada história de superação que contamos aqui serve como um farol de esperança. A natureza nos ensina que a vida sempre encontra um meio de prosperar plenamente. Cabe a nós, seres humanos, garantir que esses caminhos permaneçam abertos e seguros. Chegamos ao momento de nos despedirmos desta incrível e emocionante expedição visual pela África. Se você sentiu a pulsação da terra selvagem em cada minuto deste vídeo, colabore. O seu apoio fundamental é o que mantém este canal de documentários sempre ativo. Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder as nossas próximas aventuras. Ative o sino de notificações para receber em primeira mão os novos lançamentos semanais. Deixe seu comentário compartilhando qual imagem ou ensinamento tocou mais o seu coração hoje. Sua voz ajuda a fortalecer a comunidade de defensores da vida no planeta. O engajamento que você gera aqui se transforma em combustível para novas grandes produções. Viajaremos para novos ecossistemas, trazendo a verdade da ciência e da vida em abundância. Compartilhe este link nos seus grupos de mensagens e com todos os seus amigos. Espalhar o conhecimento ambiental é uma forma prática e direta de exercer a cidadania. Juntos, criamos uma rede global conectada pelo amor, respeito e admiração à natureza viva. Cada curtida recebida sinaliza para a plataforma que este conteúdo relevante merece ser impulsionado. Faça parte dessa mudança positiva e ajude a inspirar milhares de outras pessoas. As imagens dos elefantes, leões e das grandes migrações continuarão ecoando na nossa mente. Eles são os verdadeiros donos de um território que resiste bravamente ao avanço moderno. Cada nascer do sol na planície é uma nova chance de recomeço ecológico. Aprendemos que a paciência, a cooperação e a força são chaves para vencer desafios.
O documentário chega ao fim, mas o aprendizado adquirido deve permanecer vivo em nós. Leve essas lições da savana para o seu cotidiano e valorize a vida ao redor. O mundo natural é o nosso maior professor e merece total reverência sempre. Se você quer continuar navegando por mares e terras repletas de mistérios e belezas, continue conosco. Na tela final, preparamos 2 sugestões de vídeos que você certamente vai adorar assistir. São novas jornadas que aprofundam nosso entendimento sobre os segredos mais bem guardados da fauna. Clique em qualquer um deles para dar sequência a essa incrível maratona de conhecimento. Agradecemos profundamente a sua valiosa companhia e audiência fiel ao longo de toda a série. O seu carinho nos comentários é a maior recompensa pelo nosso esforço diário de produção. O canal existe por você e para celebrar a magnificência do nosso mundo. Nossos agradecimentos especiais também vão para todos os cientistas e guardas florestais do continente. Eles dedicam suas vidas anonimamente para que essas espécies continuem existindo livres e protegidas hoje. Registrar o fruto desse trabalho árduo é um privilégio que dividimos com muita alegria. Esperamos ter plantado uma semente de curiosidade e respeito ecológico na sua mente agora. O amanhã das florestas e savanas depende da nossa capacidade de nos importarmos de verdade. Seja você também um embaixador dessa causa justa em defesa dos animais selvagens necessitados. A transformação começa quando decidimos olhar e agir em prol do bem comum.